Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mauro César Pereira. Abel Ferreira, como diz o Piperno, o maior técnico da história do Palmeiras, claro, é um dia que o torcedor do Palmeiras está emocionado. E tem que estar pelo jeito que foi. O que tirar de lição desse jogo de hoje do Atlético Mineiro? E outra, você sabe que o Pilhado é deslumbrado, que o Pilhado é empolgado. Eu já digo, final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo de novo, consecutiva para entrar para a história. Uma chance de revanche para o Flamengo e chance do Palmeiras ser tricampeão da Libertadores de forma consecutiva. O primeiro brasileiro a conquistar esse feito e o primeiro a se tornar tetracampeão da Libertadores no Brasil. Concorda? Sou muito empolgado. E o que dizer de Abel Ferreira e do que o Palmeiras fez hoje no Allianz Parque, Mauro? Olha, quando eu vou ao cinema, eu não quero saber o final do filme, né? Já de cara, já que o Vampeta falou em cinema. Quando eu começo a ver um jogo de futebol, eu quero ver o jogo para saber quem vai ganhar, ou se vai empatar. Então não tem a menor preocupação com essas adivinhações. Aliás, falando em adivinhações, né? Tem alguns por aí, alguns coleguinhas que estavam falando aí que o Oscar ia jogar no Flamengo, né? Faltavam horas para assinar um contrato. O vice-presidente do Flamengo teve agora num podcast, no BarbaCast lá do Rafael Cota, lá no Rio de Janeiro, e confirmou que não tem nada ainda, que não acertou. Ah, faltam horas para assinar. Isso é coisa da turma que gosta de prever futuro. Jornalista mãe de Ná. E tem otário. Torcedor trouxa, que acredita cegamente nesses caras. Quem acredita cegamente nesses caras é bobo, é muito bobo. Porque, claro, os caras vão acertar, vão errar, mas não é assim, né? Jornalista dá informação, não adivinha futuro. Não existe isso. Vamos lá. Sobre o jogo de hoje, assim, eu acho que são várias lições, né? Do ponto de vista do Palmeiras, assim, eu acho que o fato de ter tido um jogador expulso com 29 minutos de jogo e depois um outro na parte final foi condicionando o Palmeiras a pensar nos pênaltis. É claro que os jogadores em campo já estão pensando, pô, a gente vai ter que disputar nos pênaltis. A não ser que a gente ache um gol aqui por acaso, porque os caras vão atacar, vai ter muito volume, vai ter que se defender. O Abel fez o trivial, sempre que você perde um jogador expulso, você forma duas linhas de quatro e deixa um jogador à frente, que era o Dudu. O Scarpa estava fazendo aí a marcação do Arana, ele puxou o Rony para fazer essa função. O Rony é mais rápido, mais aplicado nesse tipo de situação e conseguiu suportar bem o Atlético. O Atlético fez uma partida simplesmente ridícula, né? O time com a qualidade técnica dos seus jogadores. O tempo com o homem a mais, só despejou a bola na área, teve aquela bola que o Jair cabeceou e aquelas chances no final, bola na trave, mas no abafa. O Atlético não conseguiu organizar jogadas de ataque. O Palmeiras foi muito competente, se defenderam muito bem, neutralizando as ações do adversário. E quando termina o jogo e vai para os pênaltis, era evidente que o Palmeiras estava mais preparado. Por quê? Porque você passa o jogo inteiro pensando. A cada minuto que passa, você pensa, você está dentro do campo, situação adversa. Bem, os pênaltis são a minha boia de salvação. Porque vai ser difícil fazer um gol lá e não tomar nenhum. E o Atlético, ao contrário, eu não posso ir para os pênaltis. Eu tenho que ganhar esse negócio, eu estou com um homem a mais por muito tempo. E não foi capaz. Então, acho que isso explica um pouco assim, as cobranças, até as do Atlético foram boas também, muito precisas do Palmeiras, para um time que vinha de um retrospecto muito ruim nesse tipo de situação, né, de cobrança de penalidade. Os jogadores bateram muito bem e o Rubens perdeu o pênalti, é uma maldade, né? Porque o senhor Vargas, jogador experiente de Copa do Mundo, né, cavou a expulsão. O cara cavou a expulsão, ele pediu para ser expulso, a parada nem era com ele. Ele se meteu lá junto com o juiz, o colombiano puxou o cartão, expulsou, e aí ele, que é o atacante, que deveria ter a responsabilidade de bater, estava fora, estava tomando banhozinho dele no chuveiro, estava ali olhando. Por que não bateu o pênalti, meu irmão? Que negócio é esse? Agora, o presidente do Atlético Mineiro, que hoje foi na CBF, inclusive, né, para reclamar de arbitragem, de novo, o Atlético, gente, não está jogando nada. Está numa péssima fase. Mandou o técnico embora, recontratou o Cuca, aí o presidente vai reclamar de arbitragem. Eu não sei como não tem vergonha. É tão constrangedor isso. Mas ele foi reclamar de arbitragem. Como vocês disseram, o árbitro hoje não foi nada caseiro, expulsou 2 jogadores do Palmeiras. As expulsões foram dentro de um critério, acho que parecido, igual. O Palmeiras suportou a pressão, eliminou o Atlético.
Acho que o Atlético tem que ter a postura de time grande, sabe? Que muitas vezes não tem postura de time grande. Tem uma postura muito pequena, sabe? Essa coisa da vitimização. Vai reclamar do que agora? O que é que o Atlético vai reclamar? Vai reclamar dos seus jogadores. Vai reclamar do Hulk, que não fez um bom jogo. Reclamar do Cuca, que não conseguiu montar a equipe. Assumiu de novo a bronca e não conseguiu fazer a equipe jogar. O Atlético com ele até agora não venceu jogo nenhum, né? E acabou sendo mais um empate, né? O que mostra que, de fato, por alguma razão desconhecida, os dois quando jogam são 6, né, Pepe? 6 seguidos. 6 empates seguidos, né? E o Palmeiras volta a eliminar. O Atlético perdeu a chance de se vingar da eliminação do ano passado, né? Na casa do Palmeiras. O Palmeiras no ano passado eliminou o Atlético pelo gol fora lá em Belo Horizonte e não conseguiu e não mereceu. O Palmeiras merece a classificação porque nas condições do jogo se organizou melhor, passou por uma tempestade, saiu lá do outro lado e conseguiu ter competência nos pênaltis. O Atlético fez uma partida mais uma vez muito aquém e agora vai enfrentar o Estudiantes, o Atlético Paranaense, né, na próxima fase. Agora, Flamengo e Palmeiras jogarem a final, eu diria que se você acertar, não é nada demais, né? Porque os dois são favoritos. O Flamengo é favorito contra o Vélez, que hoje eliminou o Talheres, e o Palmeiras será favorito contra o Atlético Paranaense ou contra o Estudiantes. Não, mas não é se acertar, não. Eu sei que não é nada demais. Eu tô cravando. Depois você fica tirando onda aí, que eu já gravei e tal. Eu não tô falando Você parece os coleguinhas de mercado que anunciam contratação, aí torce pra acontecer. Agora. Sabe como é que é, Bruno? O cara fala assim, olha, fulano vai jogar em tal time. Aí... fica, pô, tomara que aconteça, né? Que o cara veio, eu dei antes a informação. Não existe nada. Aí amanhã surge uma situação, como antecipamos, seus brincalhões. Você fica parecido com esses caras. Ô, Mauro César, o que falar desse confronto Abel Ferreira e Cuca? Porque o time do Cuca, com um a mais durante todo o tempo, não ameaçou tanto o gol. O Everton foi o destaque do jogo. Fez defesas, teve bola na trave, mas não foi um massacre que poderia ser com um jogador a mais por tanto tempo. O Cuca teve algum erro, na sua opinião? E outra, o principal acerto do Abel Ferreira, também falando sobre o Everton, que é um goleiraço, né? Impressionante a frieza do Everton, muito tranquilo sempre, faz defesa sem fazer pose. O que você acha, Mauro? Eu acho que esses 3 confrontos têm características bem distintas. O confronto da Libertadores, Palmeiras e Santos, a final, o Cuca teve um papel negativo, né? Porque ele pega na bola, tem aquela confusão, ele é expulso, e justamente naquele momento ali parece que rola uma certa distração, uma desconcentração, e sai o gol do Breno Lopes e o Palmeiras ganha. Um jogo horroroso que ninguém tinha finalizado contra o gol. Um dos piores jogos da história da Libertadores é aquela final no Maracanã. A do ano passado, eu acho que é curiosa a forma, assim, a narrativa, como se o plano do Abel Ferreira fosse perfeito. Fosse perfeito, o Palmeiras teria se classificado com autoridade e com sobras. Não foi o que aconteceu. O Hulk perdeu pênalti no jogo do Allianz Parque, o Vargas perdeu um gol feito quando estava 1-0, e aí aconteceu o roteiro ser perfeito, porque o Nathan Silva errou, a jogada do Verón pela esquerda, saiu o gol do Dudu e o Palmeiras se classificou com um gol fora. Conseguiu a classificação. Mas foi no fio da navalha, foi no limite ali. Foram 2 empates e nos 2 empates, inclusive, o Atlético esteve mais próximo de ganhar. Ali eu acho que foi no detalhe. Eu acho que o Cuca também não foi bem no final. Ele pôs Hever de centroavante, numa situação meio desesperada e acabou não dando em nada. Hoje, o Cuca foi muito conservador, né? Para usar um termo que o Piperno utilizou durante a partida. Ele tinha ali os 2 volantes, ele não conseguiu. Ele tira o Zaratio, ele mantém o Jair, mantém o Alan. Ele vê o time dentro de campo só chuveirando, cruzando bolas aleatoriamente na área do Palmeiras. O Nath Fernandes, ele não consegue aproveitar bem o Nath Fernandes. Enfim, foi um time previsível, o Hulk muito mal. Ou seja, ele não conseguiu encontrar soluções. E foi muito tempo com o homem a mais. Ele teve todo o intervalo para bolar uma estratégia com seus jogadores para o segundo tempo com um homem a mais. Já eram 15 minutos correndo com 11 contra 10. E aí teve esse, entre aspas, presente, porque a arbitragem acabou expulsando também o Scarpa, não que não tenha sido justo, mas a reta final do jogo, o momento de maior pressão, já era 11 contra 9. E não só isso aconteceu, como o Palmeiras conseguiu em alguns momentos atacar o Atlético e tentar alguma coisa, mesmo com uma desvantagem numérica durante muito tempo. Então acho que o Cuca não conseguiu encontrar nenhuma saída, não conseguiu encontrar nenhuma solução diante de um adversário que fez o que é o trivial. Todo técnico, quando tem o jogador expulso, joga no 4-4-1. 2 linhas de 4, o jogador na frente. Quem é esse jogador? O cara que consiga prender uma bola, consiga levar o time ao ataque mais rápido. Ele deixou o Dudu e puxou o Rony para fazer a marcação do Arana, que foi uma preocupação que teve o técnico do Palmeiras, já que o Arana, voltando hoje, daria em tese mais força do lado ali com o Keno, em cima do Marcos Rocha, que foi onde o Atlético deu mais trabalho no jogo de Belo Horizonte. E o vendo aquilo ali, não conseguiu mostrar nada, não conseguiu criar nada. O Palmeiras foi um time aguerrido, organizado, que se defende muito bem e que se estruturou da maneira que tem que se estruturar nesse tipo de situação.
2 linhas de 4, um homem à frente e tentando chegar. E no final do jogo, aí sim, aí ele coloca o Luan, ele tenta ali uma artilharia antiaérea. Ainda assim, a bola foi na trave no final, não abafa. O Atlético teve 2 oportunidades, essa foi a que mais assustou os palmeirenses. E acaba se classificando o Palmeiras, acho que merecidamente, porque se adequou ao cenário do jogo. E o Cuca e o Atlético não mostraram nenhuma saída, nenhuma solução. Por isso eu disse há pouco que o Atlético, se o Atlético quer ser respeitado, temido como um time de futebol, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, ele tem que mudar a sua postura. Parar com essa história de falar de árbitro toda hora, vai na CBF reclamar e fica lembrando, que 80, não sei o que, esse chororô interminável, sabe? E fazer uma terapia e descobrir o que acontece com o clube. Porque se você pegar a história do Atlético, tem várias derrotas clamorosas no Brasileirão. Tem várias derrotas para Coritiba, para Santos, para Corinthians, assim, em casa. Tem várias, anos 80, anos 90, você vai encontrar várias. E hoje foi mais uma dessas. Então, o ano passado foi um ano de exceção na história do Atlético no Campeonato Brasileiro, que ele ganhou todas as competições nacionais que poderia ganhar. Só não ganhou a Libertadores e quase foi a final, muito perto disso. Esse ano está sendo um ano de péssimo desempenho, troca de técnico, e acho também que a discussão não pode ser só em cima do Cuca. Existe um profissional de futebol, a gente fala muito sobre isso aqui no Brasil. O futebol tem que ter um profissional que cuide. Existe um profissional lá, não são só os benfeitores, não. Tem o Rodrigo Caetano, que é quem contrata, quem forma elenco, contrata técnico. Esses caras também têm que ser discutidos nessa hora. Não é só o Cuca. Parece que tudo é o técnico. Não, é o Cuca, é o Rodrigo Caetano, é o presidente do clube, essa turma toda que toma as decisões. Né? O Atlético hoje foi uma pipoca. Uma belíssima pipoca. O símbolo hoje, para retratar o que foi o Atlético, foi uma pipoca. E o Palmeiras, ao contrário, um time corajoso, um time organizado, que não se entrega, né? E concentrado, conseguiu ali saborear essa pipoca. Eu não sei se salgado ou doce, vai da preferência de cada um. Talvez aquela mista, né? Você gosta daquela de cinema, aquela que é toda melosa? Aquela mas só com sal. O sal acho melhor também. Para mim só existe uma pipoca. Uma pipoquinha salgada e tal, né? Pra curtir a noite, porque foi realmente uma coisa vergonhosa a atuação do Atlético Mineiro hoje. Isso não tira o mérito do Palmeiras. Tá? Eu acho que tem 2 lados da moeda que a gente tem que falar. Né? O heroísmo até dos jogadores do Palmeiras, que conseguiram essa reação no conjunto da obra, porque estava 2-0 o jogo de Belo Horizonte, e a forma como o Atlético nos 2 jogos pipocou. Tinha um jogo na mão, 2-0, chance de fazer mais, toma 2-2. E hoje, com tanto tempo com o homem a mais, só conseguia jogar a bola na área de forma aleatória, demonstrando desorganização, falta de padrão de jogo e merecidamente está fora da Libertadores. Agora só tem um objetivo na temporada a priori, que é tentar uma vaga para a próxima Libertadores, fazendo aí uma campanha de recuperação no Brasileirão.